Fala galera, tudo bem com vocês? Felipe Maier por aqui. O vídeo de hoje é um projeto que eu estou fazendo para a Tangerina Labs, que é a minha agência de automação, que também fiz para um cliente, então eu usei a mesma ideia por trás, assim. O que eu vou mostrar para vocês é a primeira etapa, eu vou mostrar o projeto todo, mas a primeira etapa hoje, e depois eu faço outros vídeos com a sequência, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona, e a ideia é que seja um SDR, que vai me ajudar aí no processo de qualificação, tá? Eu vou abrir aqui o site, essa semana eu fiz o meu site, tá? Então vai ter um link aqui embaixo se você quiser visitar. Refiz meu site, na verdade, né? Então eu coloquei algumas coisinhas aqui, tem um formulário e esse formulário vai ser bem importante no nosso teste aqui para te mostrar, mas deixa eu, antes de tudo, mostrar o projeto, tá bom? A ideia desse projeto aqui, só vou mostrar, ele é um projeto um pouco maior, assim, do que eu fiz para mim, tá? Então, assim, é um rascunho isso aqui, algumas coisas já mudaram e tal, mas enfim, a ideia fica a mesma, tá? A ideia se mantém. O que é esse fluxo, tá? O cliente, o lead, na verdade, entra, vai entrar na minha landing page ou no site, enfim, vai preencher um cadastro, que é esse cadastrinho aqui, e ele vai cair através do webhook, eu jogo ele dentro do meu ClickUp, tá? Então, vou mostrar para vocês já essa primeira etapa para vocês verem. Eu vou colocar aqui youtuber, nome, tá, gente? Só para identificar, porque tem lá um monte de Felipe no meu teste. Eu vou colocar Tangerina, o meu teclado tá aqui, deixa eu usar esse aqui. Tangerina, eu vou colocar Tangerina Labs mesmo, mas só para saber. Aqui eu vou colocar o meu e-mail corporativo, meu telefone, qualquer... Ah, não, tem que colocar meu telefone de verdade porque eu vou mandar a mensagem já. Então, Felipe, pelo amor de Deus, né? Ó, quero fazer uma automação DS, que é essa que eu tô fazendo. Então, imagina que a pessoa vem aqui, ele manda esse lead, simplesmente ele fica assim. E aí tem um processinho, que é esse que eu vou mostrar pra vocês, que entra aqui, já falo pra vocês, ele cai dentro do ClickUp. O ClickUp é a ferramenta que eu tenho usado como CRM, tá? Então, se você for entrar, você vê que aqui já tem, ó, já virou, na verdade ele caiu aqui, já veio pra cá, tá, gente? Se você for ver no histórico, cadê o histórico aqui? Aqui o histórico, ó, ele entrou primeiro como new e já caiu pra cá. Por quê? Ele aciona este primeiro processo aqui, tá? Tem bastante teste, bastante erro aqui, que é assim que funciona. Mas aqui o teste que rodou agora foi exatamente isso, tá? Vou explicar pra vocês aqui no editor, pra vocês verem. Caiu um novo lead dentro. Eu não tenho eu tenho essa parte também. Deixa eu abrir para vocês. Espera aí. O primeiro processo, gente, ele é tão simples quanto isso aqui, tá? É um webhook que eu coloquei dentro do meu site. Ele cria uma task aqui, uma task nova no ClickUp, tá? Que eu já fiz todas as integrações. E ele cai aqui botando o nome da pessoa, botando os custom fields. Então, o custom field tem que usar esse custom field JSON aqui. É bem simples, tá? Quando você não souber o ID do seu custom field, você tem que procurar com isso aqui, tá? Você procura a pasta que você tem e você coloca custom field. Para quem não sabe, o custom field são campos que você define que não são padrão dentro do ClickUp, tá? Então, nesse caso aqui, vamos lá, eu tenho aqui company, eu tenho a qualificação do Doc Qualification, que eu já explico por que tem isso aqui, e-mail e WhatsApp. Esses itens todos vêm lá do cadastro. Aqui também, quando eu venho aqui a descrição, eu já coloquei na descrição, tá? Mas quando não tem a Custom Fields, tem que criar um novo aqui, enfim, tem todo um trabalhinho para fazer de preparar o CRM, que é normal, mas enfim, a ideia não é falar muito sobre o ClickUp a fundo, tá? Mas ele entra um novo lead aqui. Depois que ele entra um novo lead aqui, ele entra como new, como eu falei para vocês, e aí ele aciona esse processo aqui, ó. É um trigger do próprio ClickUp aqui, que basicamente eu falo para ele olhar quando uma task foi criada dentro dessa lista, dentro desse espaço, tá? Que é o meu CRM, eu coloquei certinho lá. Quando ele faz isso, ele puxa alguns dados, mas eu tenho que ainda puxar o getTask para puxar todos os dados da pessoa. Então eu uso aqui o Task ID, e eu puxo todos os dados que estão lá, inclusive os custom fields, tá? Aqui pode ver que é um custom field de WhatsApp, tem o número da pessoa. Aí eu crio umas variáveis aqui só pra gente já instanciar algumas coisinhas. Já explico por que eu faço cada uma delas. O primeiro é o nome completo, que basicamente ele vem como o nome da task. Eu adotei essa, é a minha política, tá? O meu jeito de trabalhar aqui, que o nome é o mesmo, o nome do cliente é o nome da task, tá? Você pode colocar outro nome, pode colocar o nome da task que seja o nome da empresa, enfim, você que sabe. E aí, gente, aqui ó, vocês podem ver que eu coloquei custom fields. Deixa eu abrir até pra ficar um pouco maior aqui. Eu coloquei esse comando meio doido aqui. Por quê? Como eu tenho alguns custom fields que vêm dentro desse campinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Custom fields, tá vendo? Tem vários, ó. Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tá vendo aqui o númerozinho do lado? São vários custom fields. Se eu criar um novo custom fields, pode ser que essa ordem mude, porque ela tá em alfabética, tá vendo? Cliente, company. Se eu criar, tipo assim, sei lá, um A, alguma coisa com A, com B, vai mudar essa ordem. Então eu não posso falar para ele pegar o custom field número 1, que significa o WhatsApp. Ou no caso aqui, ó, se eu puxar, quer ver? Se eu puxar esse custom field aqui, o value dele para cá, você vai ver que ele tá falando assim, ó, é o quarto custom field que vem aqui na lista, tá? Por isso que tem esse 4 aqui. Mas pode mudar essa lista, ela pode virar o quinto no próximo. E aí, como é que eu faço? Aí foi que eu fiz essa belezinha aqui. O que significa? Tá? Eu vou colocando um enter aqui só para você entender, dividir aqui bonitinho. Eu faço um filtro, tá? Dentro dessa lista toda aqui. Eu falo, ó, dessa lista aqui que você tem o Custom Fields, aqui, ó.
Você vai fazer um filtro que cada item e cada um daqui de dentro vai ser um item, tá? Então aqui, se você for ver, cada um desse é um item. E dentro desse item tem um ID, certo? Tem um ID. Quando esse ID for esse código aqui, que significa o código do WhatsApp, que era o quarto, se eu não me engano, né, gente? Aqui, ó. Um F acaba com B7. Quando for isso, você pega o value que tá aqui dentro, tá? Que é o telefone. E aí ele consegue trazer o telefone para mim aqui, tá, gente? Isso é importante, porque se eu colocar um novo custom field, ele mudaria tudo, tá, gente? Então, assim, toma cuidado só com outra coisa, tá? Se vocês mudarem o tipo, por exemplo, do custom field, ele vai mudar esse código aqui também, aí você vai ter que mapear de novo, tá? E a mesma coisa eu fiz para company, tá? Então ele olha aqui o código da company e puxa para mim. Independente se eu colocar mais custom fields, ele não muda. Se eu mudar alguma coisa no custom field, eu não sei se o nome, mas assim, certeza que o tipo... eu não quero mais que o WhatsApp seja o tipo texto, eu quero que seja tipo um número, beleza? Só que aí vai mudar o ID, tá? Aí vocês vão ter que mapear aqui de novo, no caso de vocês. Ele fica essa amarelinha aqui porque ele agora fala que eu mudei alguma coisa, mas eu não mudei nada, tá? Aí, gente, tem um processo aqui que eu tava criando um doc. O que significa esse doc? A ideia inicial, deixa eu abrir o projeto aqui pra vocês, era criar um doc novo, que esse doc aqui ser um depósito das perguntas. E aí já é legal esse momento aqui com vocês. A ideia inicial era, eu crio um doc e toda vez que o meu agente for falar com a pessoa, esse doc ele é populado, então eu coloco lá pergunta, resposta dentro desse documento para depois eu qualificar esse lead, tá? Mandar para um outro processo aqui de qualificação e tal, mas enfim, mais para frente eu mostro. Porém, eu mudei um pouco essa arquitetura, tá? Agora, em vez de fazer isso aqui, na verdade eu não cria nada aqui, eu vou deletar isso aqui para vocês verem. Depois eu organizo bonitinho. E eu vou até, inclusive, tirar ele daqui, porque eu não preciso mais que você crie esse doc. Eu quero só que você mande a mensagem. Que mensagem que é essa? Eu mando uma primeira mensagem, que basicamente eu falo pra pessoa, oi, tudo bem? No caso é o youtuber aqui. Por que não pegou esse? Deixa eu ver, por que não tá aqui o nome da pessoa? Ué, o youtuber tá aqui, fundo aí. Esse aqui, então, esse aqui é um problema, que eu coloquei nome e sobrenome, enfim, não tá nome e sobrenome, ele pegou, não pegou certo, assim, tipo, ele deveria ter youtuber, tipo, se eu mudar isso aqui, quer ver? Youtuber, pronto. Opa, share não. Salvou, né, já. Youtuber, tá. Aí vocês podem ver, eu vou rodar de novo aqui. O que acontece, tá, gente? Eu mando o nome completo, essa função aqui eu pego pra dividir e pego o 0, tá? Que é o primeiro nome. Então, Felipe Maier, só pegaria Felipe. Mas o youtuber aqui, ele não tem, né? Não tem um espaço, então ele não entendeu nada do que ele faz aqui. Não precisa se preocupar com isso, tá? Dá pra mexer nisso aqui. Ele vai... Eu só vou fazer uma coisa aqui. Tira isso aqui e faz de novo isso aqui, ó. Ele vai puxar todos os dados de novo lá do youtuber e tal. E ó, agora ele veio certo aqui porque o youtuber pegou só essa primeira parte, tá, gente? Enfim, dá pra depois tratar de uma maneira melhor. Mas essa é uma mensagem inicial que eu tô mandando pro número do WhatsApp, tá? Primeiro eu tô só escrevendo a mensagem aqui numa variável. E aí eu escrevo a mensagem, assim, que basicamente é uma mensagem tipo, legal que você entrou no meu site, obrigado por mandar contato, quero te fazer umas perguntas. E essas perguntas realmente para ver como é que a gente tem fit, assim, se a Tangerina Labs consegue te atender e tal. Por que isso, tá, gente? Essa primeira mensagem é para abrir uma porta pra pessoa, assim, tipo, se a pessoa vai receber no WhatsApp dela, aqui eu tô usando o Evolution, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu mandei a mensagem aqui pro YouTube, pro meu próprio número, coloquei um 55 na frente porque não tem, tá, no meu cadastro. Depois tem que fazer um tratamento legal de, tipo, se começa com 55. Mas eu mandei esse texto aqui. Aí a ideia é que a pessoa responda e que essa qualificação seja feita toda pelo WhatsApp, tá? Então ele vai entrar nesse outro processo aqui, ó. Mandei a mensagem. Eu atualizei o status, é importante, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele veio para um status de primeiro contato, por isso que ele tá aqui. Lembra quando ele começou aqui e veio para cá? Justamente por conta disso. Atualizei o contato dela aqui, ó. Cadê? Eu atualizei aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Tied Up Workflow. Olha que legal. Ele organiza hoje em dia. Nos novos tem isso, tá, gente? Então atualizo de vocês que vai ter isso. E aqui, ó, por exemplo, eu defino o status, tá? Volta aqui, define status. Mas depois eu mostro pra vocês. Mas depois na sua frente, ó, então o que é a ideia? Eu vou fazer essa primeira mensagem, mando pra pessoa. E a pessoa responde pra mim. Só que tem uma questão aqui, tá? Eu tô forçando essa primeira mensagem, tá? Deixa eu fechar esse aqui pra não confundir. Eu tô forçando essa primeira mensagem. Então aqui tem quando eu for pra IA, é muito interessante que ela veja que teve essa primeira mensagem, tá? Pra ela continuar o processo de qualificação, tá? Pra ela não pensar do zero alguma coisa. Então o que eu faço, tá? Eu criei esse edit fields aqui, que eu forço um JSON, basicamente, que tem o type AI content, que é como Deixa eu abrir aqui o Supabase, deixa eu ver se ele está aberto aqui, não, deixa eu abrir aqui. Que é como o histórico fica gravado dentro do Supabase, tá, gente? Então, se você entrar aqui dentro do Supabase, tem aqui o SDR, que eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver, Table Editor aqui, ó. Aqui. Que é como a mensagem entra aqui, tá? Então ela entra desse jeito aqui, olá Felipe, blá, e aí o histórico vai rodando, tá? Porque quando ele entra lá na frente, guarda isso na cabeça, tá? Eu tô forçando a primeira mensagem a entrar no histórico, porque lá na frente você vai entender por quê. Dito aqui,
Aí aqui eu faço o processo, tá, de insert, então basicamente eu mando o que tem aqui para cá, forço que eu coloco o session ID da pessoa, eu defino como o WhatsApp dela, no caso o meu, e aqui eu coloco esse objeto aqui. Então se você for ver dentro da tabelinha aqui, o último foi o Olá Youtuber, que foi justamente a mensagem que eu mandei, tá? Você pode ver que ela tá até num formatinho certinho de JSON, assim, porque cada um desse aqui é um objeto, enfim, tem uma parte técnica por trás disso, de como você cria isso, mas basicamente você tem que criar um JSON e mandar para lá. E além disso, eu também salvo... Opa, mandei errado aqui, cancela, apertei errado aqui. Além disso, eu também coloco no histórico aqui, tá, qual foi a minha primeira mensagem, tá? Só para ter, tá? Não tem muita questão não. E depois de mandar essa mensagem, beleza, eu fiz a primeira etapa. Volta aqui. Eu também defino, esse aqui eu defino o DocID, não precisa mais. Deixa eu só ver se eu faço mais alguma coisa. Não, eu só defino o DocID, pode tirar, não tem problema. E eu atualizo o status, que foi o que eu coloco lá no primeiro contato. Deixa eu dar um tidy aqui, só para ficar bonitinho. E adiciona esse comentário que eu falei para vocês. Então são várias funçõezinhas que vão fazendo de acordo com o lead entrou, eu mando uma mensagem, eu atualizo ele no meu ClickUp, tá? No meu CRM no caso. Então acabou essa primeira etapa, eu mandei a mensagem para o cliente e o cliente pode responder ou não, tá? Eu ainda quero fazer um processo de, beleza, se o cliente não respondeu, como é que eu faço o follow-up, mas por enquanto não tem. Vamos para a segunda etapa aqui, que é um processinho de perguntas. Por quê? Agora eu quero que o cliente entre em contato, ele vai responder para mim e eu vou fazer algumas perguntas qualificadoras para ele. Depois de fazer essas perguntas, deixa eu abrir o projeto que vai ficar mais claro aqui, tá? Ele vai entrar para um webhook, a gente vai identificar quem é essa pessoa toda vez que receber uma mensagem. Então a gente vai lá no ClickUp e puxa as informações. A chave, tá? É o WhatsApp da pessoa, porque sempre que entra uma mensagem, eu sei o WhatsApp da pessoa, tá? Então, por isso que a chave é ela dentro aqui do identificador. E aí eu sei que vão ter dois agentes mais pra frente, tá? Esse aqui de baixo ainda não tem, mas é um agente que vai agendar. E esse aqui é um agente que vai fazer essas perguntas, tá? Que é esse processo que eu vou mostrar pra vocês hoje. O que ele faz, tá? Ele tem um processo bem simples, assim, tá? Ele tem as perguntas que ele tem que fazer. Ele tem não é necessariamente report atual, tá? Eu vou mostrar pra vocês que a ideia do documento era ser um report, mas assim, são as perguntas em aberto e as perguntas que ele já respondeu. E aí ele vai entender se tem mais perguntas. Se não tiver, ele segue o jogo. Se tiver, ele vai fazendo pergunta e vai interagindo. Então, cada pergunta que vem, ele fala, beleza. Cada mensagem que vem, ele entende que é a resposta e vai processando. Na prática, vai ficar mais fácil de entender, tá? E depois, se não precisar mais, ele atualiza ou ele faz uma nova pergunta. Então, ele vai fazendo esse fluxo aqui. No processo aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu não estou usando o WhatsApp ainda, tá, gente? Por quê? Porque o chatzinho aqui já me atende nessa demanda hoje, tá? Então, se eu colocar assim, ó, imagina que eu tenho uma nova demanda aqui. Eu só preciso fazer o seguinte, eu preciso apagar o histórico de tudo que eu tenho aqui do Felipe, porque como eu estou usando o mesmo número, ele vai ficar maluco, né? E além de apagar o histórico que eu tenho dele aqui, eu tenho um qualification questions que eu vou deletar aqui para vocês verem só por que eu tô apagando, tá? Qual que é a ideia? Que é uma ideia, isso aqui é bem diferente, tá? Então vale bem prestar atenção aqui nessa parte. Eu crio variáveis aqui, então eu começo o processo aqui, recebo uma mensagem que vai ser pelo chat, quando for pelo WhatsApp também pode vir aqui criar uma variáveis. Eu estou testando ainda, estou forçando meu número de WhatsApp. Quando não, eu vou puxar dentro quando vai vir pelo webhook, tá? E a mensagem vem do chat input. Então eu vou colocar aqui, ó, só para você, eu vou fazendo passo por passo. Oi, mandar aqui, ó, pá. Aí ele vai receber a mensagem e ele veio para cá. Então a mensagem foi oi. E o WhatsApp foi isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou pegar as informações do lead que eu já tenho no meu cadastro, tá? Eu pego lá aqui no processo do ClickUp e pego o por número de WhatsApp. Então eu tô filtrando lá e falo, cara, quem tem esse número de WhatsApp aqui? Tem uma galera, tá, gente? Esse que é o problema. Então o que eu vou fazer aqui? Só pra não dar zica, porque todo mundo eu fiz com o mesmo número, tá, gente? Então eu vou deletar todo mundo aqui que não preciso mais, tá? Deleta. Como é só testes, não tem problema. Para ele pegar realmente quem que é esse número aqui, tá bom? Então ele vai procurar provavelmente o youtuber. Não achou ninguém? Ah, gente, tem essa questão aqui, tá? Ó, tá vendo 55? Isso é um problema. Eu tenho que mudar isso lá. Quando eu tô puxando aqui o WhatsApp, ele tá vendo sem o 55, ó, tá vendo? Eu preciso, quando eu for cadastrar ele aqui, mudar isso, eu esqueci. Então, beleza, vamos puxar aqui e agora vai achar o youtuber. Tá vendo? Achou aqui a pessoinha. E aí, por que eu tô puxando a pessoinha, tá, gente? Só pra vocês entenderem aqui. Primeiro, é importante dar as informações pra gente saber o que a gente tá falando. E mais pra frente, eu vou usar o mesmo webhook pra, em vez de a pessoa estar na fase de perguntas, a pessoa agendar uma reunião comigo, tá? Que é o aqui de baixo, que é essa parte aqui de baixo. Ou seja, passou pelo processo de fiz as perguntas, a pessoa tá qualificada, eu vou mudar o status dela para qualificado. E toda vez que ele for qualificado, eu vou identificar aqui quando entra uma mensagem se esse número, né? Se esse ID,
enfim, esse Session ID dessa pessoa. Se estiver registrado com um lead qualificado, ele vem para agendar, e não para esse processo de perguntas, tá? Então são fases diferentes. Por enquanto não tem implementado isso, tá? Isso é uma coisa que eu vou fazer, nos próximos vídeos eu trago. Então beleza, eu tenho uma... Agora por que eu mudei lá dos documentos, tá? Eu preciso sempre saber quais são as perguntas que eu preciso fazer pro cliente. Então assim, pro lead. No caso do Tangerina Labs, eu tenho definido assim quais são as perguntas que eu quero fazer. Eu vou mostrar uns exemplos aqui, mas na verdade não são esses, tá, gente? É só pra ilustrar. Mas cada negócio vai ter perguntas diferentes. Então por isso que eu criei na verdade eu pedi pro ChatGPT gerar pra mim, porque são só perguntas pra testar, né? Depois você pense nas suas perguntas, não fique deixando só o ChatGPT fazer por você. Mas são algumas perguntas que eu quero fazer para um lead, por exemplo, e eu quero ver se ele está dentro do que eu preciso de qualificação. Então ele pega dentro disso aqui. Imagina se eu for fazer para você ou para um cliente, você vai ter sempre um sheets base que vai ter as perguntas, tá? Você coloca numa coluna, deixa um padrão, tá? Não vai sempre mudando de coluna, porque senão toda vez você tem que mexer no seu código, mas você consegue colocar. E aí, cada pergunta dessas eu adiciono dentro de uma tabela do banco de dados. Eu criei uma tabela aqui dentro do banco de dados que chama Qualification Questions, que vem o lead ID, a pergunta e a resposta. Por quê? É aqui que eu vou registrar as perguntas e as respostas. E é aqui que o agente vai saber quais perguntas ele tem que fazer, tá bom? O que ele faz primeiro? Ele vai tentar pegar todas as perguntas que existem para esta pessoinha aqui, para esse lead. Vamos procurar? Vai ter nada. Por quê? Realmente na tabela não tem nenhuma pergunta para essa pessoa. É o primeiro contato dela. Aí ele vem com um ifzinho aqui, ó. Cara, existe alguma coisa nesse JSON? Assim, o JSON tá vazio? Essa é a pergunta que ele faz aqui, ó. Oh, meu Deus, espera aí, deixa eu fechar aqui. Se o JSON estiver vazio, como está, ele vem para cá, ó. Tem o true aqui, ó. E aí, de novo, ele tá olhando para esse item aqui, ó, para essa minha lista de perguntas SDR, para a página 1, que é justamente o que eu tô a aba aqui, e você vai entender com o seu cliente o que você quer colocar aqui nas perguntas. Pode ser 10 perguntas, pode ser uma, pode ser 5. Cuidado, tá, gente? A pessoa não vai responder muita pergunta, então pense nisso. E aí, deixa eu rodar esse aqui, ele vai puxar as perguntas e para cada 17 itens tem aqui, não são as perguntas que eu quero fazer, eu só coloquei 17 para ser realmente forçado, mas você pode ver que existem 17 perguntas, tá? Para cada uma das perguntas eu vou popular o banco de dados com o lead ID, ou seja, para essa pessoa, esse númerozinho aqui que é a minha pessoinha, que sou eu mesmo no caso, ou na verdade é o youtuber A, eu tenho essas perguntas. Aqui, se você for ver no banco de dados, olha que bonitinho que fica, ó. Tem o lead ID e tem a pergunta que tem que fazer para a pessoa. Pode ainda parecer confuso, quando na prática vocês vão entender como funciona melhor. Então essa foi a primeira iteração. Tem um do nothing aqui, basicamente, porque aqui tem 17 itens, tá? Eu não quero que ele rode 17 vezes o agente, então eu coloco esse nothing aqui, esse operador que não faz nada, para seguir viagem. Eu vou, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, imagina que, tipo, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou só dar um P aqui e rodar tudo de novo, tá? Pra vocês verem acontecendo. Cadê o chat, ó? Só pra não ter que escrever outra mensagem de novo, tá, gente? Aqui, vamos ver se é assim. Então aqui, ó, você pode ver que aqui ele já viu que existe, ó. Quando ele veio pra cá, ele viu que vem 17 perguntas. E ele aqui viu que, opa... Ei, meu Deus, espera aí que eu já mexo aqui, tá? Ele viu que existem 17 perguntas e então não vai criar as perguntas de novo, ele vai seguir com as perguntas que ele tem, tá bom? Então esse processo é importante. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu fiz uma besteira. Eu vou pausar o vídeo rapidinho, gente, porque eu preciso fazer aqui. O que acontece, tá, gente? Só mostrando pra vocês aqui. Eu sei resetar minha senha do banco de dados, porque ontem eu fiz um teste com esse mesmo banco de dados em outro sistema, resetei, enfim. Aí eu só tava sem a senha aqui, eu coloquei ela aqui de novo, ele deu esse erro, mas não é o erro, ele funcionou, tá? Ele puxou os dados aqui, não sei porque ele deu esse erro inicialmente. É o mesmo erro, na verdade. Mas enfim, funcionou, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Deixa eu fechar isso aqui. Eu acho muito feia essa tela aqui de baixo, pra ser sincero, tá? Deixa eu fechar isso aqui também pra ter mais espaço. Mas ele fez todo o processamento e pode ver que no final ele fez uma mensagem assim: olá, que bom receber sua resposta. Aí ele já faz a primeira pergunta, ó. Porque como é que foi o processo, tá? Pra vocês entenderem aqui, ó. Vamos nos logs. Primeira coisa que ele fez, tá? A primeira coisa que ele faz sempre é olhar a memória, tá? Então ele olhou a memória aqui, ele olhou a primeira vez que deu problema, ele olhou de novo aqui. E aí ele pensou, falou, beleza, a conversa foi essa. O que foi a conversa? Foi a primeira mensagem que eu mandei, ó. A primeira mensagem que eu mandei foi essa aqui, lembra que eu falei a mensagem inicial? Por isso que eu salvo lá a mensagem e é por isso que eu salvo no formato. É pro IA entender que a conversa já existiu e não simplesmente... O que ele colocou aqui? Vamos ver qual foi a mensagem. Não dá pra ver aqui. Olá, que bom receber sua resposta. Então ele sacou que é uma resposta, não é a primeira mensagem, entendeu? Porque senão você ia falar toda vez como se fosse um primeiro contato, tá? Agora que beleza que eu não consigo dar um hide chat, tá? Então beleza, ele fez esse processo de ver a memória e aí ele foi pra pegar as perguntas, tá? Que é um das tools que eu dei pra ele, e essa tools eu falei assim, ó, você vai usar essa ferramenta para pegar as perguntas que estão nulas, ou seja, as perguntas da banco de dados, volta aqui,
banco de dados, que estão nulas para este usuário, tá? Então, volta aqui, eu coloquei qual é o número do usuário, isso aqui eu nem coloquei para ele definir, eu defini, tá, gente? Então, essa é uma dica importante, tá? Tudo que programaticamente você conseguir definir, você define e não deixa para IA definir, tá bom? Porque a IA pode se confundir e fazer cagada. Define você. Eu sei que vem nas vargens desse número que a gente está conversando, então eu sei colocar aqui. E aqui também, eu quero os nulos, então eu já sei que eu coloco aqui null e ele funciona, tá? Por que eu quero os nulos? Eu quero saber as perguntas que ainda não foram respondidas, entendeu? Eu não preciso de todas. Claro, essa vez foi todas, mas eu não preciso de todas toda hora. Eu preciso só das que não foram respondidas. Então ele pega as perguntas e aí ele vai lá e fala, beleza, eu tenho essas perguntas para fazer, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou resetar tudo, porque como deu esse spawn aqui, ficou meio bagunçado, né? Vamos voltar aqui, ó. Eu resetei isso aqui não importa tanto, mas eu vou resetar as perguntas para vocês verem. E vocês viram que cabe 17 perguntas, cabe mais. Eu vou colocar menos aqui agora, só pra gente não ter esse problema. Eu vou deletar tudo menos a primeira, tá? Só porque eu gosto, esse histórico é importante. E mais uma coisinha, deixa eu fazer assim, eu não quero todas as perguntas, eu quero só fazer 3, tá? Eu vou colocar essas duas, sai você. Imagina que eu quero fazer só essas perguntas, tá? Só pra gente no vídeo não ficar muito longo e vocês verem em que momento ele acaba. Deixa eu ver, tem 5 aqui, tira uma daqui, tem 4, tá bom, 5 perguntas agora tem, né? Deixa eu tirar mais uma. Ó, ficou uma de cada uma, budget, tá? Beleza. 4 perguntas que a pessoa tem que fazer, tá? Que eu defini aqui. Então ele vai começar o processo de novo e eu vou fazer o chat, tá? Deixa eu tirar esse P daqui. Agora eu vou começar a conversar. A tela ficou ruim, tá, gente? Fica apertadinho, mas eu vou tentar fazer. Então imagina que a primeira mensagem foi: oi, tudo bem? Podemos conversar? Podemos sim. Imagina a pessoa vai responder isso, ó, ela vai responder: oi, bom dia, tudo bem. Às vezes de vez em quando dá isso, tá, gente? Nos testes, tá, gente? Então você coloca assim, podemos. Eu não sei por que esse aqui tá dando esse problema. Agora vai. De novo, ele foi ver se tem alguma pergunta dessa pessoa no banco de dados aberta. O que deu vermelho aqui? Vamos ver. Não deu nada vermelho, só tá rodando. Olha lá, ele foi, ó. Aí você pode ver que tem um reply. Olá, youtuber, que é o nome da pessoa. Vamos começar. Qual é o orçamento previsto? Você pode ver que tem esse /N aqui, /N e esse reply. Por quê, tá, gente? Eu falo pra IA responder neste formatinho aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Eu quero que ele responda com duas questões, ó. Eu quero responder as perguntas em aberto, se ainda tem perguntas em aberto, ou seja, eu tenho que mandar uma mensagem para o cliente e qual que é a mensagem, tá? Essa aqui. Neste caso, ainda tem pergunta em aberto, ele foi e respondeu para o cliente, que isso aqui é o processo de responder. No caso, eu vou colocar aqui um HTTP do Evolution, por exemplo, que é onde é que eu vou mandar a mensagem, tá? Senão ele vem para esse processo aqui. Quando ele não tem mais pergunta em aberto, ele vai processo de qualificação. E daí eu vou pegar tudo que ele perguntou de resposta, vou casar com o meu ICP e falar se a pessoa tá dentro ou tá fora no termo de qualificação. Mas vamos lá, tem umas perguntas aqui, né? Qual é o orçamento previsto? 90 mil, vai. 90 mil. Eu vou mandando. Como ele ainda tem pergunta em aberto, aí olha que papo legal. Primeiro foi só ele olhar as perguntas em aberto e pegar uma pergunta. Agora ele já atualizou. Olha que desgraçado, ele atualizou errado. Agora ele vai atualizar certo. Por quê? Tá vendo aqui quando eu falando para ele atualizar? Ele precisa atualizar o ID que eu quero que ele coloque, tá vendo? E aqui na primeira vez ou na segunda? Na primeira. Ele colocou 1 aqui, ó. E tipo, não existe esse 1. Então ele sabe, ele vai se autocorrigindo, tá? E colocando as coisas certas. Então se você for olhar aqui dentro das perguntas, vamos lá, olha lá, ele já colocou na certa. Ele vai errar assim algumas vezes, tá, gente? Também ele tentou 3 vezes cadastrar uma coisa nova e não deu certo. Por quê? Porque ele tem que olhar sempre aqui, olhar o ID da pergunta e esse ID ele usar aqui pra atualizar, tá? É um trampinho que ele entende com o tempo, mas você vai ver que não. Por que tá dando esse erro aqui? Eu não sei também, tá, gente? Mas assim, deu o mesmo erro aqui. Nunca vi esse erro não, tá, gente? Mas tudo bem, não tem problema não. Aí ele continua aqui, tá? Obrigado pela informação, entendi que o previsto Você já utiliza alguma solução? Não, nenhuma. Colocando qualquer coisa, tá, gente? Só pra vocês sacarem que no final esse processo de puxa a pergunta, atualiza a pergunta é o que importa aqui no final do dia. Ele vai atualizar e de novo, ele deve ter feito alguma cagada, ó. Ele tentou atualizar uma coisa errada, ele mandou o número 2. Não é o número 2 que eu preciso colocar. O que eu preciso colocar é o 92. Por quê? Porque no meu banco de dados ele precisa atualizar a linha 92. E aí, como ele olhou as perguntas que tem aberto, falou, pô, eu falei de solução, a minha pergunta foi essa. Então ele entende que tem que atualizar isso aqui, tá? Provavelmente vai aparecer aqui, ó, a resposta dele assim, ó, não, nenhuma. Ele responde exatamente o que eu coloquei, tá? Mesma coisa aqui, ó, entendi, papapá. Qual é o prazo? Quero até o final do mês. Sei lá, ó, dia 20 o cara tá exigente. E aí, de novo, ele faz sempre esse mesmo processinho. Olha se tem pergunta, se não tem, ele salva. E ele infelizmente, ele tá olhando isso aqui primeiro, tá? Ele sabe que ele tem que salvar a resposta. Ele olha isso aqui, eu tenho que mexer um pouco no prompt, talvez, pra falar, cara, antes de salvar uma resposta, veja as perguntas em aberto. Aí a segunda vez ele tá acertando, tá vendo? Ele colocou a primeira vez 3, e na segunda ele colocou 93 e atualizou. Vamos só
pra gente seguir aqui, tá? Vamos trabalhar para atender esse prazo. Isso aí tem que tomar cuidado com essas coisas, tá, gente? Essas mensagens. Quais são os principais critérios da empresa de custo? Sei lá, coloquei qualquer coisa só pra gente seguir aqui a viagem. Porque o que importa agora é o seguinte, gente. Ele vai bater aqui dentro desse sistema, ó. Ele vai provavelmente tentar aqui primeiro, não vai conseguir. E aí ele vai tentar, ele vai falar, beleza, acho que eu tenho que olhar as perguntas. Ele vai olhar as perguntas que tem aberto. Aí ele fala, é 94 o ID que eu preciso usar. E aí ele vai colocar o 94 aqui e vai atualizar. Só que ele vai sacar que não tem mais pergunta em aberto. Então, em vez de mandar um true, ele vai mandar um false e vai vir aqui para baixo. Que daí eu vou startar, ó. Então, você pode ver que a resposta dele foi essa aqui, ó. Perguntas aberto, falso. Obrigado por compartilhar as informações. Enfim, ele manda um texto aqui qualquer. Você pode mandar para o cliente, isso aqui não tem problema. Mas assim, nesse caso aqui, eu estou forçando para quando não tiver mais pergunta em aberto, ele já seguir um processo de qualificação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que vai ser esse outro processo aqui, tá? Vai ser aqui dentro desse workflow mesmo, tá? Que basicamente eu vou fazer um vídeo disso ainda, mas assim, ele vai pegar o ICP, ou seja, o que eu defini do perfil ideal da pessoa, dos clientes e tal, e ele vai qualificar. Esse aqui é só um exemplo, tá? Tipo, se o orçamento dele for acima de tanto, se for, enfim, dá para você colocar aí um score e aí colocar, beleza, eu quero que seja um score acima de 70, tá qualificado. Se tiver qualificado, vai atualizar isso aqui, na verdade, de qualquer jeito, com o score com o resultado. Se não tiver qualificado, ele vem para esse processinho aqui de falar, tipo assim, a gente vai mandar mensagem, tipo assim, beleza, a gente tem um orçamento de tanto, se você se encaixar, a gente pode entrar em contato, senão, enfim, tipo, cara, não vou falar com você agora. Se for, ele já vai ter um processo de procurar as datas disponíveis na minha agenda, vai enviar 3 opções pelo WhatsApp e vai adicionar memória hard, que é justamente esse processo que nem eu fiz aqui em cima, assim, que eu chamo de hard, que eu vou colocar na mensagem. Por quê? Quando eu forço essa mensagem, eu faço ele hard, que é eu colocar na mão essa mensagem, quando ele for entrar aqui de novo, ele for responder as 3 opções, então tipo, amanhã funciona. Ele vai identificar que fase que ele tá, e vai mandar direto para cá, porque esse lead em si já vai estar numa outra fase, que vai, tipo, ser aqui de qualificado, e aí agendar. Aí a partir do momento de agendar, vai ser um processinho também de agendar, ele pode falar assim, tipo, não funciona para mim, você tem alguma outra data, e vai ser esse processinho de olhar data, não olhar data, tal, deu certo, ele atualiza, e aí acabou o processo dessa automação, tá? E esse aqui, por enquanto, é a primeira etapa de qualificação. Coisas importantes, tá, gente? Isso aqui, essa questão de você olhar as perguntas e ver ele pedindo para ele fazer as perguntas uma de cada vez e tal, é importante você fazer com cuidado. Você vê que ele tá num processinho aqui, beleza, funciona, mas eu tenho que melhorar ele nessa questão de ele olhar primeiro para cá do que para cá, tá? Ele deveria toda vez que entrou uma mensagem nova, olhar as perguntas e depois fazer alguma coisa com ela, seja perguntar pro cliente ou seja atualizar, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou refinar ainda e melhorar, mas essa é a primeira etapa e já é uma etapa muito legal que dá pra pessoa poder, você colocar no seu site ou colocar para algum cliente, porque é muito útil, né? É um processo que você consegue qualificar o seu cliente e seguir quem faz sentido ou não faz sentido, porque é isso, né, gente? Às vezes a pessoa tá lá só procurando alguma coisa e não vai dar para entrar em contato com ele porque, cara, tem budget, não tem time, enfim. As perguntas você que vai definir, ou o seu cliente é que vai definir e vai poder mexer, tá? Se você entrar uma nova pergunta que você consegue colocar. O importante é sempre assim, e a questão ver atualizado, né? Aqui as atualizações. No final eu vou pegar essas perguntas, no final não, né? Na próxima etapa, pegar essas perguntas, mandar para uma outra e que ela vai qualificar. Ela vai falar, beleza, ó, de acordo com o perfil, essa pessoa respondeu isso, então tal. E trazer um resultado para mim. Mas, gente, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que você curta essa automação aqui. Vá acompanhando aí para os próximos vídeos que eu vou fazer a evolução aqui desse projetinho. E tiver dúvida, sugestão, pode mandar por aqui. Pode também me chamar no WhatsApp. A gente tem um grupo também do WhatsApp bem legal que dá para você participar e tirar suas dúvidas. Tem aqui o link aqui embaixo. E se curtiu aí, curte aí o canal, curte o vídeo e se inscreve no canal. E sugestões são super bem-vindas. E muito obrigado aí por ter assistido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.